Pessoal, então vamos falar, né, começar a conversar sobre inteligência artificial, né? Eu acho que antes da gente começar, né, eu acho que o antes é muito importante. É, Inteligência artificial é um termo realmente recente, como eu já comentei com vocês, ele tomou força, né? Recente não pela sua origem, mas sim pela sua familiaridade às pessoas, né, que não estão no meio da área de pesquisa. Então, antes você poderia ter como base, né, que inteligência artificial era o filme, era algo muito longe da nossa realidade. E eu pergunto para vocês, vocês usam inteligência artificial? É uma boa pergunta, né? Eu respondo para vocês, vocês usam e usam muito, mas usam muito mesmo, né? Então vamos começar a tentar enumerar algumas coisas que usam inteligência artificial, que estão no nosso meio e a gente não percebe. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou explicar um termo muito interessante que vocês vão entender e vão ver que faz muito sentido, né? Eu não sei se vocês conhecem o termo ubíquo, né? Então, por exemplo, vou ver se eu consigo exemplificando, explicar melhor o que é alguma coisa ubíqua, né? Alguém imagina chegar em casa, abrir a torneira, tirando os moradores de determinadas cidades aqui, né? E de determinados bairros, mas você imagina chegar em casa, abrir a torneira e não ter água, você ter que pegar água, pegar um balde e buscar água num poço a 1 quilômetro da tua casa. Você imagina isso? Você imagina chegar, por exemplo, na sua casa, é, bater a mão no interruptor e não ter luz. Ou você chegar e falar assim: não tenho luz, eu vou pegar e vou acender uma lamparina, uma vela, vou fazer uma fogueira para clarear a minha noite. Eu acho que hoje é tão comum a gente ter água e ter luz nas nossas casas que a gente não imagina. Se eu falar para você assim, imagina uma casa, você vai imaginar uma casa, vai falar de características dela e você não vai falar da luz, você não vai falar da água, mas você precisa ter luz e precisa ter água na sua casa. Se eu chegar e falar para você, imagina um prédio, você não vai imaginar um prédio que não tenha luz, cara. Você não vai imaginar um prédio que não tenha água. Você acha esses dois benefícios que a humanidade tem, né, que é a luz e que é a água, vocês vão obviamente falar para mim que isso é normal, é comum. E é tão normal e é tão comum para vocês que vocês não notam eles. Então, por acaso, alguém hoje notou a eletricidade, a energia elétrica em sua casa? Não. Vocês estão usando o celular ou estão usando um computador para poder assistir a essa aula. Tá aí, cara. É natural para vocês. Quem que levantou, foi até lá o filtro, pegou uma água, bebeu, né, vai no banheiro, lavar as mãos, dar descarga, tomar um banho, e você não imagina não ter água ali, né? Isso é uma coisa ubíqua, ela se torna transparente para o seu dia a dia. Você não consegue mais perceber ela no seu dia a dia. Ela é tão ligada no seu dia a dia, ela é tão intrínseca à sua existência que você não consegue perceber a existência dela em si. Mas se você tirar a água, se você cortar a luz de uma pessoa, ela entra em desespero. Eu digo outras coisas que são ubíquas para a gente. Hoje se tornou uma coisa tão natural, internet, né? É difícil você não ter internet. Internet é algo que virou comum. É raro você não ter internet. Não vamos entrar no mérito do custo dela e da qualidade, mas eu estou falando que para você é muito simples você pensar assim: eu vou assistir aula. Alguém pensou que precisava da internet hoje para assistir uma aula? Ou simplesmente você pensou, putz, eu preciso ligar o computador? E quando você pensou que você precisava ligar o computador, você pensou que, nossa, eu preciso ter energia elétrica. Você não pensa nisso, isso daí se torna algo tão comum na tua vida que você para de notar a existência dele. Quando você parou de notar, ele se tornou o bico. E eu tô falando assim, é uma opinião pessoal, opinião do Cristóvão. Eu, na minha humilde opinião,
A inteligência artificial ela já se tornou ubíqua em pouquíssimo tempo que ela deu o boom dela, que ela explodiu. A gente está falando aí de 2017, que foi quando ela começou a bombar, a crescer, e aí esse termo ficou muito forte, né? Então, de 2017 para cá, eu falo para vocês, vocês usam muito, mas usam muito inteligência artificial. E aí você pode parar assim, eu uso? Você usa. Vamos fazer algumas brincadeiras. Se você está usando, se você está assistindo a essa aula, você está vendo que eu estou com um fundo, né? Então aqui tem um fundo. Eu vou até levantar aqui a minha mesinha, você vai ver que desaparece até meu rosto, né? Quando eu coloco, aí você consegue ver que eu consigo me esconder. Essa característica aqui, essa técnica que você está vendo, ó, tá vendo? Eu tiro, ele some. Isso daí é um algoritmo inteligente rodando e aplicando fundo. Eu estou num cômodo da minha casa e aqui atrás de mim é uma parede branca. Poderia ter um quadro, mas ele tira isso daí da apresentação e deixa simplesmente o contorno da minha pessoa. Olha lá, isso aqui é o contorno do meu corpo. Ele pega e acha onde está o meu corpo e coloca a minha imagem com a imagem de fundo. Então ele coloca o vídeo, então eu estou me mexendo, ó, e ele aparece. Só que você pode notar, por exemplo, quando eu dou algumas mudadas de posição, ele dá umas piscadas. Mas ele está fazendo isso daí em tempo real. Ele está fazendo, então, uma análise do vídeo que está sendo capturado, da minha imagem capturada, que a gente está numa transmissão online ao vivo, né? Então, quando essa transmissão online ao vivo está acontecendo agora, nesse exato momento, ele está pegando meu vídeo pela minha câmera, ele vai, identifica aonde eu, ser humano, estou, e ele consegue retirar tudo que não é o ser humano, incluindo a minha mão, porque olha só, você consegue ver a minha mão, ele identifica que isso aqui é uma mão, independente dos movimentos e do formato que eu esteja apresentando ela para vocês. E ele consegue tirar e aplica uma textura no fundo, uma imagem no fundo. E isso aí é muito bacana. A gente está usando inteligência artificial. Você acha que isso é feito como? A gente tem um algoritmo inteligente que está identificando, refazendo o reconhecimento de imagem nesse exato momento e consegue fazer isso daí. Quando alguém fala, e aí eu não sei se vocês percebem, a ferramenta que a gente está utilizando é o Teams. Quando alguém fala, a imagem dela fica com uma borda realçada. Quando ela fica com essa borda realçada, indica que ela está falando. Mas como que ele reconheceu? Que quando você começou a falar, ele fez isso daí. Mas quando, por exemplo, um som do ambiente que você está, se você está com o teu microfone aberto, aconteceu, ele não fez. Ele consegue, então, fazer um filtro dos barulhos que estão acontecendo. Não que eu não ouça o barulho que esteja acontecendo. Eu ouço, mas ele não coloca que você está falando. Quando você começa a falar, ele vai lá e ele fala, opa, tem alguém falando. Então, ele tem reconhecimento de som. Ele consegue reconhecer o som, interpretar isso aí, entender que isso aí é uma fala. E quando é uma fala, ele vai lá na sua imagem e coloca para mim um círculo dizendo que você está falando. Então, muitas vezes, vocês estão falando comigo e a gente está em visão, eu estou olhando para cá, para o lado, porque eu estou com uma outra aplicação do Teams rodando para eu ver os nomes, porque as vozes, às vezes, ficam muito parecidas ou elas têm uma distorção no ambiente online, através do microfone. Aí eu olho, é o Antônio que está falando, é o Benedito que está falando, é o Carlos que está falando, eu consigo ver quem está falando, porque ele vai indicar que ali está acontecendo o som, mesmo que todos estejam com o microfone aberto. E isso daí é muito interessante para a gente e é muito útil. Isso daí eu estou falando aqui do nosso ambiente, só do nosso ambiente. Mas vamos lá, vamos continuar, já que alguns estão acessando através, por exemplo, desse dispositivo, né? Então estão acessando através de um celular. Cara, celular é uma coisa maravilhosa. Você tem alguns celulares, você desbloqueia fazendo, né? Olha para ele, ele desbloqueia a tela. Eu lembro que quando a gente estava ainda no presencial, né? Eu via que alguns olhavam para o celular para desbloquear a tela e aí desbloqueava a tela, ele podia usar reconhecimento de face também. Você tem também algumas análises interessantes que quando você, por exemplo, vamos pegar aí os Androids da vida, né? Então, quando você fala, ok, Google, o Google abre o aplicativo dele lá, que é o, o buscador, e ele fica ouvindo você falar. E aí, mais interessante ainda,
Ele fica ouvindo o tempo todo, ele está analisando tudo que a gente está falando e vendo se eu não estou falando com ele. Se eu estiver falando com ele, por exemplo, eu vou lá e falo ok, Google, ele pega e abre, né, o buscador, só que não é somente isso, eu chego lá, ok, Google, ele abre e fica piscando para que eu possa falar alguma coisa. E aí eu posso dar algum comando, eu posso falar para ele, olha, Google, pesquisa para mim alguma coisa aí para ver como que você funciona. E, incrivelmente, ele vai pegar o microfoninho dele, vai reconhecer a minha voz e ele vai transcrever tudo que eu estou falando, todo o áudio que ele ouviu, que ele capturou pelo microfone, ele vai transcrever em texto e vai fazer a pesquisa. E, além do mais, você pode dar comandos para ele, tipo, abra a calculadora, faça um agendamento de uma tarefa para mim. Isso é muito comum e cada vez mais está ocorrendo, né? Então, os assistentes pessoais dos celulares estão ficando cada vez mais inteligentes. Se você pegar, então, a linha da Apple, então, com a Siri, a Microsoft tem no sistema operacional a Cortana. A Cortana é bem interessante, né? A Cortana, quando surgiu no Windows 10, era uma coisa muito legal. Quando surgiu, as primeiras coisas eram assim, Cortana, você é homem ou você é mulher? E aí a Cortana já tinha umas respostas meio maceteadas, né? Ela falava assim, eu sou um assistente pessoal, eu sou uma inteligência artificial, sou um programa de computador. Ela respondia para você dessa forma. Cortana, aonde eu poderia comer um lanche? Ela vai e procura através das ferramentas da Microsoft, ela fazia uma busca e procurava os restaurantes que tinham lanches, ou as lanchonetes, né? E te mandava, né? Mostrava na região perto de você. E o Google também faz isso daí, né? O assistente pessoal do Google também faz essas brincadeiras. E é muito bacana que você vê a integração. Então a gente fala muita coisa. Então, se acabar essa aula, eu falar para você, puxa, depois da aula você merece um descanso, assista alguma coisa na Netflix, você deita lá na sua cama e vai lá e liga a tua TV, por exemplo, tua Smart TV e conecta lá na Netflix, ou no teu computador, ou no teu celular, aí a Netflix fala assim para você, é, sei lá, assista a série XYZ. A série XYZ tem 98% de relevância para você. Aí você fala, caraca, meu, deixa eu ver essa série XYZ. Nossa, que legal. Pô, que bacana, cara, eu quero assistir isso. E você vai e acaba assistindo. É um sistema de recomendação, mas o que a Netflix faz, outros sistemas também fazem. Quem tem Spotify? Quem tiver o Spotify aí, você pode ver que muita gente ouve música que nunca ouviria na vida. É uma coisa absurda. Para quem gosta de música, o Spotify é fabuloso, porque ele consegue reconhecer o teu gênero de música, teu prazer de ouvir um tipo de música, e ele recomenda coisas muito similares que você ouve e você gosta. E assim, é muito legal esse sistema de recomendação, mas sempre você pode imaginar assim, sempre que você pensar, então quer dizer que surgiu com Spotify, quer dizer que surgiu com a Netflix. Não, né? Porque se você pegar e voltar, por exemplo, vamos pegar aí, já, eu não estou fazendo propaganda de ninguém, eu estou falando dos grandes players que eu lembro que fazem uso, né? Por exemplo, a Americanas, antes de ser um grande marketplace, né, era um varejista gigantesco. Então, quando você comprava alguma coisa na Americanas, logo embaixo aparece para você aqui, né? Quem comprou, quem visualizou isso que você está comprando também viu isso. Aí você fala assim: vamos pegar um caso nosso, né? Vamos pegar a área de informática. Quem comprou um SSD também viu uma placa de vídeo. Quem comprou um SSD viu esse mouse e esse teclado mecânico. E ele começa a fazer recomendação. Então, sistemas de recomendação. Sistema de recomendação era mais fácil a gente entender e visualizar quando acontecia lá atrás no nosso tempo lá na Americanas. Ele falava: olha, quem comprou um SSD também comprou esse teclado mecânico daqui. Aí você fala, nossa, legal esse teclado, olha, bacana mesmo, e acabava comprando junto. Essa técnica de venda é muito interessante, porque no real, né, você
tem um vendedor no mundo real. Você vai numa loja, você compra lá, pede um SSD, e o cara fala assim, mas para que você quer um SSD? Não, porque eu gostaria de melhorar minha máquina para eu poder jogar. Mas você tem uma placa de vídeo boa, porque colocar uma placa de vídeo aí na sua máquina vai ficar show, que não sei o quê. Eu posso te recomendar essa aqui, a gente pode ver aí a forma de você pagar, eu divido. Então, a gente simplesmente está sistematizando uma coisa que já existia na vida real. E desde quando nós da informática fazemos isso? Desde sempre. A gente é programador, a gente pega alguma coisa da vida real e transforma, sistematiza, transforma em um sistema, né? Então cria o processo. E é isso que estava sendo feito. A gente tem várias análises que são feitas. Para quem gosta, eu curto muito e assim, a gente tem o Vini, né? O Vini sabe que eu sou um ávido consumidor de podcasts, eu faço muita propaganda dos podcasts que eu gosto, então eu recomendo muito. O principal para vocês, eu acho que para começar, ele não é tão pesado, mas também ele não é tão superficial. Ele é no nível certo para a gente ficar atualizado com coisas novas que estão acontecendo. É o hipsters.tech, um podcast muito legal, que eu curto bastante, aí é do pessoal da Lura e da Kaelon, né? Da Casa do Código, são os caras que mantêm isso daí, e ele é muito bacana. E se você começar a ouvir os podcasts, você vai começar a ouvir coisas que estão sendo feitas e tecnologias que estão sendo criadas, e aí você vai pegar e passar, nossa, mas eu lembro que fisicamente se fazia assim, o cara está fazendo através de um sistema. Eu lembro que é, em alguns países, a gente não entra no mérito do dono do PI, por favor, em alguns países tinha lá a recomendação de serviços, né? Aquele famoso sistema que, eu me cadastro porque eu sou um encanador, e aí as pessoas se cadastram procurando encanadores. Eu sou eletricista, eu me cadastro, e aí vai lá e as pessoas vão procurar eletricista. Vocês manjam desse sistema, né? Então, eu sempre bato em cima porque ouvindo um hipsters.tech, eu fiquei conhecendo o Get Ninjas. O Get Ninjas, um sistema desse tipo. E aí você vê assim e fala, nossa, mas o meu vai ser melhor nisso, será? Você já viu sobre o Get Ninjas, por exemplo? O que eles usam? Se vocês derem uma pesquisada e vocês procurarem os só estou falando para ouvir só os podcasts que o pessoal do Get Ninjas participa. Se vocês ouvirem eles, são poucos, não são muitos. Dentro aí de sei lá quantos podcasts que hoje tem aí no hipsters.tech. Se você ouvir só os podcasts que falam sobre a Get Ninjas, você vai falar assim: caraca, eu quero trabalhar nesse lugar. Porque o que os caras usam de inteligência artificial, de tecnologia, é muito legal. E assim, a gente tem várias técnicas que são aplicadas e utilizadas para melhorar os sistemas, né? Então, eu poderia muito bem fazer uma análise, sei lá, uma análise financeira de viabilidade. E isso aí acontece. Cara, pior de tudo que acontece, né? Acho que vocês ainda estão muito novos no uso de cartão de crédito, comprar, né, negociar, mas eu vou pegar um caso meu, minha tia. Minha tia, ela tem o cartão de crédito dela, ela estava um belo de um dia na casa dela, e aí ligaram para ela, olá, tudo bem com a senhora? Aqui é da operadora de cartão, identificamos uma compra no seu cartão no valor de, sei lá, 2.000 e poucos reais. Eu queria confirmar com a senhora. A senhora fez essa compra? Não, eu não fiz essa compra, eu não fiz. E desesperada. Não, tá ok, beleza, a gente já tá bloqueando aqui. Pronto, bloqueou lá, não pôde clonar o cartão dela. Como que assim, né? Fizeram uma cópia do cartão dela, e aí, ou se tivessem roubado o cartão dela, que seja, né? E ela não tivesse percebido, tentaram fazer uma compra, só que a compra que ela foi fazer saía do perfil dela. E isso daí é uma coisa muito legal, faz uma análise do perfil da pessoa. Bom, a pessoa ela compra somente ração de cachorro pelo cartão. De repente ela vem e tenta comprar um computador. Opa, tem alguma coisa errada, né, cara? Ela nunca comprou nada que não fosse ração de cachorro. De repente ela vai comprar computador. Muda o perfil de compra da pessoa. Pô, a pessoa sempre compra usa o cartão dela para fazer compras na cidade de Lorena. De repente surge uma lá na cidade de, sei lá,
do Porto, lá no outro lado do mundo, em Portugal. Tem alguma coisa errada. Será que essa pessoa viajou? Opa, olha só, eu tô ligando aqui para a senhora que teve uma compra que está acontecendo em tal lugar, né? Queria saber aí, né? Foi você? Então, essa análise também é feita por inteligência artificial. E aí eu falo para você, legal, mas eu preciso de inteligência artificial para isso? Não, não precisa. Eu poderia ter uma pessoa que ficaria lá olhando as compras, porém, todavia, entretanto, imagina quantas pessoas que nós precisaríamos para ficar olhando isso daí. E assim, eu teria que ter uma pessoa que manjasse muito do Cristóvão. Ela tem que conhecer o Cristóvão, manja. Ela tem que saber muito do Cristóvão para ela, opa, ó, aqui ó, tem uma compra que não condiz com o Cristóvão. Isso aqui ele nunca faria. É meio fora de contexto, né? Se a gente for ver, não dá muito certo esse esquema, fica muito ruim. Então, a gente automatiza o processo. Automatizando o processo, a gente consegue ver, analisando isso daí. Só que a gente tem muito mais coisas, né, que a gente vivencia com inteligência artificial, né? Quem tem aqueles smartwatches que são ligados via Bluetooth no seu celular, e aí vai lá fazer, ele verifica sono, batimento, verifica se você está correndo, se você não está, e aí ele analisa para ver quantas calorias que você. Como que ele analisa, como que ele está analisando caloria que você está perdendo, né? Como assim, né? Tem muita coisa interessante acontecendo, algumas técnicas surgindo que estão fazendo muita diferença. E aí você consegue minimizar ao máximo, porque ele tem alguns sensores, analisam batimento cardíaco, temperatura da pele, batimento, pressão, sei lá, analisa a química do teu corpo de alguma forma e vai vendo aquilo dali, aquelas reações que acontecem se transformam em impulsos elétricos, que aquilo dali vira informação para a gente, vira dado, e esse dado pode ser trabalhado, processado e analisado. E aí é bem legal. Pegar, por exemplo, aqui o Teams tem um plugin muito interessante, né? Um aplicativo que a gente pode instalar chamado Insights. Ele tira análises sobre as nossas reuniões, né? E aí é muito legal. O que que é um insight, né? O insight é aquele negócio. Nossa, pensei num bagulho muito louco, né? Olhando isso aqui, eu imaginei isso aqui, coisa que não era comum acontecer, você tirou, surgiu uma ideia sobre, né? Olhando aqueles dados. E ele olha os dados das nossas reuniões, das nossas conversas, dos nossos chats, de tudo que a gente faz, e ele fala lá: olha, a gente teve muito de interação, teve isso, teve pouco, fulano de tal não apareceu, não teve nenhuma interação, blá blá blá, e ele traz uma análise bem interessante de como que está a temperatura da turma, né? Se a turma ela está agitada, falando, participativa, ou se ela está mais calma, mais menos participativa, mais absorvendo mais, ouvindo mais, você consegue ver, de repente, por perguntas, né? Pode ser uma pergunta que demande um tempo maior de uma resposta de quem está apresentando. Então, é muito legal que esses insights também são coisas que a gente pode entender como processos inteligentes. Então, não basta eu simplesmente ter os dados. Então, hoje, não tem como falar de inteligência artificial sem a gente falar sobre a ciência de dados, né? Então, o mundo hoje tem uma explosão de um volume de dados tão grande que a gente não sabe mais o que fazer com isso, né? O que que eu faço com todo o volume de dados que eu estou armazenando nos meus bancos, nos meus HDs? O que que eu estou fazendo com isso? Guardando? Se eu guardar isso aqui por guardar, isso daí é inutilidade e é desperdício de recurso. Então, se eu pegar e guardar isso daqui e rodar um algoritmo que analise esses dados, começa a fazer sentido e começa a funcionar. Na disciplina de banco de dados, eu contava para vocês uma história, né? Fazia uma brincadeira falando sobre um acontecimento que ocorreu e que designou alguns processos interessantes, né? Eu vou repeti-los aqui, porque eu vou repetir esse processo aqui, que eu acho que é muito pertinente ao que a gente está vivenciando, né? Identificou-se que em uma grande rede de supermercados, não vou falar que é a rede do Pão de Açúcar, porque eu não quero fazer propaganda para ninguém, identificou-se que homens na faixa etária de 22 a 28 anos, pais, eles
passavam por volta das 5h30, entre 5h30 e 6h30, para fazer compra, e normalmente eles compravam fraldas e alguns deles compravam cerveja. E aí alguém teve a brilhante ideia de fazer assim: por que que eu não coloco uma gôndola de cerveja do lado das fraldas? E aumentou-se a venda de cerveja. Manjou a ideia? Muito legal, né? Por que que eu não coloco uma gôndola de cerveja do lado das fraldas? Por quê? Porque analisou-se que o perfil da pessoa que está indo comprar são jovens que normalmente são pais, né, de crianças novas, e eles estão passando em um horário que é a saída do horário do trabalho deles. Eles saem do trabalho, então a mulher liga para ele: amor, você está saindo? Traz fralda, porque acabou. Então ele sai do serviço, ele passa no supermercado, ele vai comprar fralda. Só que ele chega lá cansado, vai comprar fralda, vai chegar em casa, vai falar: nossa, hoje foi um dia difícil, eu merecia tomar uma cerveja para relaxar. Aí o que que ele faz? Na hora que ele pegava a fralda, ele ia lá do outro lado do supermercado pegar a cerveja. Só que às vezes ele estava com tanta pressa porque estava precisando para trocar, ele esquecia. E aí nota-se que se você coloca uma gôndola de cerveja do lado, o cara já pega a fralda, pega a cerveja e vai com os dois, né? Um fardinho de cerveja e um fardinho de fralda, passa lá no caixa e vai embora para casa. E aí eu falo para vocês já foram em supermercado? Vocês já viram como que é uma compra no supermercado? Você chega, olha para o caixa, entrega o produto, ele passa, vai, pip, registrou, registrou, deu tanto, você dá o dinheiro e põe dentro do saquinho e vai embora, ou dentro da sacola, da sua sacola e vai embora. Você se identificou em algum momento? Não. Isso daí é um problema grande para uma rede de venda de produtos ao consumidor, venda direta, né, ao consumidor. Eu não tenho a identificação do perfil da pessoa que está comprando. Eu consigo ver que eu estou tendo né, eu poderia, por exemplo, rodar né, um processo, fazer algumas consultas nos meus bancos de dados e verificar que eu estou tendo entre 5h30 e 6h30 da tarde, eu estou tendo venda de fralda e de cerveja. Mas quem está comprando fralda e cerveja? Isso é um problema muito complicado. Quem que está comprando? Eu não sei quem está comprando. Se eu não sei quem está comprando, vence aí a ideia magnífica daquele cartãozinho mais do Pão de Açúcar, né? O que é o cartãozinho mais? É uma tripinha que tem lá um código. E aí o que é o código, né? Aquele código é a tua identificação como pessoa. Então, na hora que eu vou fazer a minha compra, né? Eu chego e falo para você, eu chego e falo para o cliente: olha, senhor cliente, o senhor gostaria de se cadastrar? Eu te dou um cartãozinho e você apresenta esse cartão na hora que você vai fazer, vai passar no caixa. E aí o cliente olha para você e fala assim: tá, para que eu vou fazer isso daí, sendo que eu tenho que mostrar esse cartãozinho para você? Eu não preciso mostrar cartãozinho, eu simplesmente, né, vou e passo e azar. Tchau para você, mano. Quer nem saber, eu vou ter mais trampo para fazer? Não vou, é loucura. É verdade, né? Não vai colar o cara fazer isso aí por uma ajuda ao vendedor, né, ao varejista. Então, o que que eu vou fazer? E se eu desse benefícios para ele? E se eu falasse para ele que ele tem um programa de pontuação? Aonde se ele juntar X pontos, eu dou desconto em determinados produtos para ele. Bem, eu vou diminuir um pouco a minha margem de lucro, mas muito provavelmente eu vou aumentar minha margem de vendas, que deve compensar essa brincadeira daí. Então eu vou fazer isso. Então, não, o senhor vai ter um benefício, né, se o senhor apresentar o cartãozinho. Cada compra que o senhor fizer e apresentar o teu cartão, eu vou pegar esse seu cartão e vou colocar um ponto para o senhor, uma quantidade de pontos de acordo com os produtos que o senhor leva. E aí, quando o senhor chegar em X pontos, o senhor pode trocar esse negócio daí por um desconto num produto, ou em alguma coisa, ou em um benefício. Então, o senhor consegue fazer troca, o senhor vai ganhar as coisas se fizer isso. Então eu vejo aí alguma coisa muito útil acontecendo e muito interessante. E aí o cara começou a utilizar o tal do cartão mais.
E aí esse cartãozinho mais, o que acontece? Ele tem um código lá, né? Um número seu. Para você é uma tripinha de papel com um número. Grande coisa, né? É grande coisa. Só que essa tripinha com o número, ela fala assim: ah, esse aqui é o José da Silva. O José da Silva nasceu em tal dia, tal mês, tal ano. Ele é solteiro, ele trabalha, a renda familiar dele é tanto, ele faz isso, ele é aquilo outro, ele é de tal altura, tal peso. Começa a pegar informações da pessoa, né? Da pessoa em si. E aí eu consigo ter informações e traçar um perfil de quem compra em qual horário. E aí, com esse perfil, eu consigo fazer a designação do que eu quero. Porque identificar um processo desse, identificar que das 5h30 às 6h30 eu tenho venda de fralda e de cerveja, não é fácil. Como que você vai fazer isso? Qual que é o produto que é mais vendido em determinado horário? Você teria que quem brincou de banco de dados sabe que é uma consultinha chata de fazer, né? Imagina aí um processo desse, você ter que fazer por hora os 10 produtos mais vendidos por hora. Tira uma relação dessa daí. Agora eu quero saber por dia da semana e por hora. Além disso, eu quero saber das 5h30 às 6h30 da sexta-feira. Aí eu quero ver se isso daí é igual ao da quinta-feira no mesmo horário, que é igual ao da quarta-feira no mesmo horário. Eu quero fazer essa comparação. Já começa a não ficar algo tão simplório. E essa análise que é feita, isso daí é onde a gente tira os nossos insights, as ideias. Porque eu simplesmente ouvi uma informação ali. Porque eu fiz uma pesquisa em cima dos meus dados, eu vi uma informação, e aquela informação, se eu não aplicar lá nada, se eu não tiver uma ideia, se eu tiver uma ideia sobre ela, ela vira um insight, né? E aí é essa grande sacada que pode fazer a diferença. E no caso aí do grande varejista, e do seu cartão mais, ele conseguiu, através dessa técnica, identificar um perfil de compra. E essa identificação de perfil de compra, eu acho que inicialmente deve ter sido muito codigão rodando, né? O cara rodar lá várias consultas analisando. Hoje isso daí é feito através de algoritmos de inteligência artificial que fica procurando padrões. E aí a gente tem várias técnicas de procurar padrões. Aí como que eu procuro padrão, né? A gente tem clusterização, é uma boa técnica para a gente ver, agrupar várias coisas acontecendo. Só que não é só isso, né? A gente tem que dar mais ferramentas para isso. Uma das ferramentas que a inteligência artificial mais é, lança a mão, né, é da matemática e da estatística. Então a gente precisa ter muita matemática e muita estatística envolvida, e além de ter um grande volume de dados para que a gente possa aplicar essas estatísticas sobre. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo prever algumas coisas interessantes, baseado num histórico que existe uma probabilidade de tanto. Tanto é que se você for olhar lá na Netflix, a Netflix fala que você tem tantos por cento de relevância de ter um interesse, uma série, um filme para você poder assistir. Isso daí é porcentagem de relevância, quer dizer, com base no seu perfil do que você assiste. E das pessoas que têm o mesmo perfil que você, essas outras pessoas, todas elas, se você imaginar que tem mais 100 pessoas, 98 pessoas assistiram esse filme, 2 pessoas não assistiram. Então quer dizer que você pode entrar para essa estatística daí sendo mais uma pessoa, entendeu? Então, 98 pessoas das 100 que assistiram, né, de um total de 100 pessoas com o mesmo desenho de perfil que o seu, muito parecido com você, assistiram e gostaram. Então, por que você não assiste? Porque pode ser que você goste. Não é obrigatório, porque gosto é uma coisa muito particular. Varia com muitas coisas, né? Você pode estar num dia ruim, de mau humor, azedo, ter tido problema em casa, financeiro, qualquer coisa, você não vai gostar do filme, por melhor que ele seja, por mais aderência que ele faça ao teu perfil, né? Pode ser que aquele dia não bata bem. Mas se tudo tiver dentro dos conformes, você pode gostar. Então existe uma grande probabilidade, aí a gente está falando de estatística, né? Que você goste. É isso daí que a gente consegue fazer com os dados. Os dados podem ser muito trabalhados e a gente consegue analisar muita coisa em cima disso. Para tanto, a gente tem um termo muito cunhado aí, que é o Big Data, né? É, Big Data é uma coisa muito absurda. É, como que eu posso classificar alguma coisa como Big Data? O que eu classificaria? Big Data são muitos dados? É, é uma boa definição, muitos dados, né? Quando que eu poderia começar a dizer que eu tenho Big Data?
Bem, quando não cabe numa planilha Excel, né, se eu pegasse todos os registros do meu banco de dados, exportasse para o Excel, se não couber nas linhas de uma planilha, isso é Big Data? Algumas pessoas classificam dessa forma, mas existe aí uma versão, uma diferença de quantidade de linhas entre versões do Excel. As versões sem o X no final, né, XLSX, ela tem uma limitação menor do que as versões com X, que dá uma capacidade maior de linhas. Mas mesmo assim, pegando isso daí, as pessoas falam que quando não cabe numa planilha mais, ela se torna Big Data. Eu não diria isso. Big Data pode ser um pouco menos do que uma planilha, mas pode ser muito mais. E aí, uma coisa interessante que a gente tem que analisar é que nos últimos anos, a gente, pegando todo o histórico de vida, né, nosso, de vida nosso, de seres humanos com internet e armazenamento de dados, a gente conseguiu, nos últimos poucos anos, se eu não estou enganado, nos últimos 3, 4 anos, né, produzir cerca de 98% dos dados que nós temos. É muita coisa. Contando que a gente tem 20, 30, 40, 50 anos de dados armazenados aí. Se eu falar para vocês que em menos de 10% desse tempo a gente produziu 98%, 97, 98% dos dados, vocês acreditam? É, a gente está produzindo muitos dados nesse momento. A gente está vivendo num mundo de Big Data. E aí a gente faz uma abertura aí a algumas coisas que estão acontecendo. Quando a gente fala de Big Data, não tem como eu não falar dos seus dados pessoais, não falar sobre algumas redes sociais, né? Há algum tempo atrás, eu acho que já tem anos, né? Para mim está ficando cada vez mais distante essa verdade, porque já faz tempo que eu assisti. No Fantástico surgiu uma reportagem que eles montaram uma tenda numa praça de uma cidade. E aí uma pessoa ia lá e coletava os participantes, chamava para fazer parte de um experimento, né? E aí como que era esse experimento? Chegava uma pessoa, olha, você tem um tempo disponível? Por acaso gostaria de passar aqui por um experimento? A gente está aqui fazendo um teste com um fulano de tal que ele é uma pessoa que ele é um sensitivo, que ele consegue ver as coisas, analisar e responder e dizer coisas sobre você. E a gente queria ver, né, se você pode participar, né, você pode dar o teu nome aqui para participar, a pessoa dava o nome. Aí a pessoa dava algumas informações, uma conversa prévia, né, uma lábia dada. Enquanto isso, eu estava com um ponto eletrônico no ouvido, cada coisa que a pessoa falava tinha um monte de caboclo atrás com computadores ligados à internet pesquisando a vida da pessoa. E o tal do sensitivo estava com outro ponto eletrônico, que aí quando a pessoa entrava, ele olhava para a pessoa e falava: Ah, José, vem aqui, José. Aí pegava lá o cara, ele sabe meu nome? Ele pode ter ouvido, né? Então, beleza. Nossa, José, você tá bem? Eu notei que você não tá muito legal. Você perdeu. Você tá com uma energia ruim. Aí o cara é um ator, né? Aí fala, você tá com uma energia ruim, não sei o quê, blá, blá, blá. Você perdeu uma pessoa recentemente e essa pessoa, pelo jeito, tá fazendo muita falta para você. Ah, eu perdi um parente muito querido que eu gostava muito, ou um amigo, né? E aí o que aconteceu? A pessoa tinha postado no Facebook que tinha perdido alguém. E aí a pessoa começou a posta as informações pessoais, e aí as pessoas analisando começavam a jogar as ideias para quem estava lá representando. E esse cara, de uma forma muito hábil, né, com uma engenharia social absurda, e aí eu ressalto aí, porque a gente tem o nosso amigo Iago, né? Kevin Mitnick baixou no ser lá, e o cara começou a usar a engenharia social para conseguir enrolar a pessoa e obtinha cada vez mais informações sobre ela. Falava, ela confirmava, eu vejo que você gosta de animais, porque tinha foto dela com um cachorro. Deixa eu ver que tipo de animal que você gosta. Eu tô sentindo, nossa, eu acho que eu ouvi um latido. Você gosta de cachorros, né? E a pessoa ficava maravilhada com aquilo, achando que a pessoa realmente entendia, e não era isso. Era simplesmente os dados expostos, o famoso Big Data. Os dados, né, que a gente produz, que a gente compartilha, que a gente, né, deixa exposto
os nossos rastros digitais ou nossas pegadas digitais são muito grandes, né? E é num volume muito grande mesmo. Nos sites que a gente acessa, fica registrado o que a gente acessou, o que a gente viu, o que a gente navegou, onde a gente fez, tudo isso fica registrado. E é uma necessidade, uma obrigação do provedor de internet registrar. Mas se eu tenho, né, acontece um vazamento de informação, eu consigo burlar e pegar essas informações, eu consigo, por exemplo, ver que você acessa muito um determinado site e eu posso começar a mandar propaganda direcionada para você em cima disso. Se eu pego aqueles malditos cookies, né? Tanto é que acho que o Firefox iniciou uma propaganda agora quando você atualiza ele para a última versão. Se você é, não gosta da política de privacidade do Facebook, mas ainda assim quer usar o Facebook, nós temos um container para você. Utilize, instale a nossa aplicação aqui, que é um container que vai te proteger e vai mitigar o rastreio do Facebook, vai minimizar esse rastreio. E aí, aproveitando, por que o Facebook faz tanto sucesso? E assim, é uma coisa absurda, porque ele te mantém dentro dele por muito tempo. Se você é uma pessoa que gosta né, de ouvir coisas, ver coisas, o Facebook é perfeito, né? Ele te dá informações que você quer. E mesmo assim, ele não dá só o que você quer, né? Ele te dá algo que ele acha que você quer. E por acaso você assiste, que é um sistema de recomendação muito louco, né? Que é a timeline dele. O que ele bota na timeline? Por exemplo, quando você assiste, clica lá, eu assisti um vídeo. Quando eu vejo um vídeo, né, eu abro lá para assistir um determinado vídeo, ele já bota outro aqui embaixo, né? Terminou esse, ele já inicia o outro, e por acaso o outro tem muito sentido, muita ligação com o primeiro que eu assisti. E aí parece um negócio absurdo, e você começa a ver um vídeo atrás do outro, tipo o YouTube, né? Que vai fazendo as recomendações. Mas eu acho que ainda o Facebook é mais. O algoritmo dele é mais preparado para isso do que o do próprio YouTube. Ele é um ambiente preparado para te deixar imerso. Então você clica para ver uma foto, que clica para ver outra foto, de repente você está vendo uma foto de um monte de gente, você nem sabe quem você está vendo foto, mas você está lá vendo foto. Você está clicando nas coisas, nos posts, lendo o post de alguém, e ele vai te recomendando um post muito parecido, e você continua lá. Ele foi projetado para isso. E como que isso acontece? Através de algoritmos de inteligência artificial fazendo análise dos seus dados. E você produz muitos dados, porque você diz tudo sobre você. É incrível como você fala essas coisas em redes sociais. Ah, mas eu coloco lá que não pode publicar. Grande coisa, você colocou dados sobre você. Você coloca a sua idade, aonde você estudou, aonde você vive. E aí, assim, existem algumas pesquisas muito legais, né? O cara pegou um celular e desligou o celular né, e saiu com ele desligado durante a cidade. De repente, ele ligou novamente o celular falou: Olha, você passou por tal lugar, ué, mas como se ele estava desligado? Sim, ele rastreia a gente mesmo desligado, né? Então, tem várias possibilidades interessantes, né? Na China, tem vários vídeos legais rodando sobre a forma, né, como falar sem ser ofensivo, né? A forma intensa e forte de monitoramento das pessoas, né? As câmeras são né, sempre elas são registradas e compartilhadas e eles monitoram as pessoas. Em uma determinada cidade, eles fizeram um painel da vergonha, que é um painel gigante em uma das grandes vias movimentadas deles, aonde se você é uma pessoa que está com problemas né, legais, devendo, né, eles têm um esquema de score, né, que aí o seu score é baixo por algum motivo, você aparece no painel da vergonha. E aí foi muito interessante que surgiu uma cantora famosa chinesa no painel da vergonha. E aí por que que surgiu a cantora famosa lá? Porque passou um ônibus e o ônibus registrou que o ônibus tinha uma propaganda na lateral que era o rosto dela. Só que o ônibus estava atravessando, virando na rua, e a câmera entendeu que era ela passando fora da faixa. E aí
colocou ela no painel da vergonha, sendo que ela estava a milhares de quilômetros do local, né? E isso daí repercutiu de uma forma absurda há algum tempo atrás aí na internet, falando sobre o sistema de vigilância e monitoramento que eles utilizam. No carnaval não sei se foi desse ano, do ano passado, acho que foi desse ano, né? Conseguiram identificar um bandido foragido, que ele estava vestido de mulher, com o rosto, né, parcialmente mascarado, e ele estava pulando o carnaval em Salvador e uma das câmeras de segurança identificou, e eles conseguiram prender o caboclo por causa disso. Um teste de segurança muito legal que ocorreu na China, foi muito legal, e quando eles implantaram isso aí, o teste foi mais ou menos assim, né? Eles pegaram um indivíduo, registraram a foto dele no banco da polícia como sendo um criminoso, colocaram que ele é um criminoso procurado, que ele tinha que ser preso, né? Tava lá, e aí soltaram ele no meio da multidão. E eles queriam saber em quanto tempo a polícia conseguiria prender esse cara daí. Por incrível que pareça, os alarmes foram, né, de reconhecimento facial foram disparados. Uma viatura próxima foi identificada, foi notificada, mandando para lá, falando como que era o sujeito. Então, a foto atual dele com a foto do registro e falando o que ele era procurado, e de repente estavam rendendo o cara em poucos minutos. Eu acho que isso aí demorou mais ou menos 5 minutos para conseguir render o cara. Então, as tecnologias de reconhecimento facial, mesmo com muitos erros ainda acontecendo, eu nem vou comentar erros, né? Porque para comentar os erros eu prefiro falar em off para vocês, porque assim, são os erros grotescos que acontecem. E são erros muito ofensivos que criam muitos problemas, né? E a gente está num momento que não é legal discutir isso agora. Mas é bom para criar curiosidade. E isso daí está acontecendo. E é muito interessante esses momentos que a gente está vivenciando, né? A inteligência artificial, ela por si só, ninguém fala muito de inteligência se não é do nosso meio de programação ou do meio de estatística, né? Meio de matemática. Não está rolando muito. O meio de negócio está começando a abrir os olhos para isso daí. Tá assim, as grandes empresas já abriram, as pequenas as pequenas não, mas as médias estão começando a olhar com bons olhos, já estão começando a ouvir, né? Então essa característica de que a inteligência artificial ela está vindo, existe e pode ser utilizada de uma forma interessante, é legal. E é um nicho de mercado que a gente precisa pensar em explorar. E a ideia é a gente discutir algumas possibilidades e a gente chegar aí em alguns pensamentos que pode ser aproveitado para um sistema que vocês tenham desenvolvido ou que vocês pensem em desenvolver, ou em uma solução tecnológica que seja possível aplicar essas técnicas para que a gente possa tirar um resultado atrativo e interessante. Então, é assim, é um apanhadão geral do início, depois a gente volta para conversar mais um pouco sobre inteligência artificial. Beleza? Eu vou dar uma parada por aqui e daqui a pouco a gente volta.